Olá, meus queridos alunos do Centro de Estudos Alfa e Ômega, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. E como eu havia falado semana passada, esse conteúdo de hoje, gente, é um pouquinho extenso. Nós vamos estudar a classe de palavras chamada pronomes, tá? E para não ficar assim tão cansativo, muitas informações apenas em uma aula, esse conteúdo vai ser dividido em duas aulas, tá? A aula de hoje nós vamos estudar os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento e os pronomes possessivos. Corrigiremos o nosso exercício durante essa semana e semana que vem daremos continuidade à mesma classe, tá? Agora serão outros tipos de pronome que nós vamos estudar. Então vamos lá. Olha lá no estudo da língua, na página do livro de vocês, número 46. Vocês já sabem como é aí nossa estratégia de estudos, né? Peguem um livro, vamos acompanhar os exercícios, vamos aí resolver os exercícios que estão no livro, tá? Iremos resolver algumas questões. Durante a resolução, eu vou estar passando para vocês os conceitos necessários para essa resolução e também no final da aula teremos aí exercício para fazer durante a semana, tudo bem? Então vamos lá. Olha lá, o que são os pronomes? Os pronomes são palavras utilizadas para substituir ou acompanhar um substantivo. Eles podem variar em gênero e número de acordo com o substantivo a que se refere. Então, vamos fazer aquela estratégia, né, gente? Primeira questão aí, vamos ler. Leia o diálogo de Leloca e sua mãe na história em quadrinho abaixo. Vamos lá, gente. Mãe, eu e o Júnior estamos brincando de esconde-esconde. E ele se escondeu tão bem que não consigo encontrá-lo. Cedo ou tarde ele aparece. Mas, mãe, acho que ele se escondeu bem longe. Realmente, ele é bom nisso. Você não está entendendo, mãe. Ele entrou na lata de lixo hoje cedo. Então você sabe onde ele está. Mas não sei para onde o lixeiro levou a lata do lixo. Vamos lá para as nossas questões. Primeira questão. O que cria o efeito de humor nessa HQ? Bom, o efeito do humor é criado, né, gente, pelo fato da Leloca saber onde o irmão se escondeu, mas não conseguir encontrá-lo por ele ter se escondido na lata de lixo que foi levada pelo lixeiro, né? É algo mais preocupante do que a mãe imaginava. Então é aí que está o humor nessa HQ. Olha lá. Que palavra Leloca utilizou para se referir a si própria no primeiro quadrinho? Eu coloquei aí o primeiro quadrinho para vocês aí do lado, olha só. Que palavra ela utilizou, gente? Vamos ver, olha só. Mãe, eu e o Júnior estávamos brincando de esconde-esconde. Vocês concordam comigo que quando ela diz... Vou pegar aqui uma canetinha. Ela está referindo-se a si própria. Vocês concordam comigo? Então, aí neste primeiro quadrinho, a palavra que ela utilizou foi justamente o eu, tá bom? No terceiro quadrinho, que palavra ela utiliza para fazer referência à mãe dela? Vamos ler então? Você não está entendendo, mãe. Ele entrou na lata de lixo hoje cedo. Qual foi a palavra que ela utilizou? Foi o você, tá? Estou circulando aí para vocês. Então, a palavra que ela utilizou foi o você. Como sempre, gente, eu quero que vocês comecem a perceber aí no nosso estudo da língua o uso da classe que nós estamos estudando, que é o pronome, tá? Nós estamos já percebendo aí o uso dessa classe dentro dessa HQ. Tá? Através aí desse eu, do você, mais o você, daqui a pouco eu vou explicar aí
tá? Como é a questão do você, do uso do você. Continuando. Letra D. Qual palavra Leloca e sua mãe utilizaram para se referir a Júnior no terceiro quadrinho, que é esse mesmo que nós estamos aí vendo? Olha lá. Ela diz assim: você não está entendendo, mãe. Ele entrou na lata de lixo hoje cedo. Então você sabe onde ele está. Olha só. Qual foi a palavra que ela utilizou? Foi o ele, né? Para se referir ao Júnior. Olha, a mãe utilizou aqui ele está. E a Leloca também, ó. Mãe, ele entrou na lata de lixo. Usou o ele. Tudo bem até aí, gente? Então, vocês já estão aí começando a conhecer quem é o pronome, tá? Dentro aí desse contexto, dentro do uso, né? Dessa classe. Continuando. Pronomes pessoais, tá? Como eu falei para vocês, nós vamos estudar os pronomes pessoais, de tratamento e os possessivos, tá? Hoje serão só esses três. Em relação aos personagens da HQ, da página anterior, responda as questões a seguir. Página 47 que nós estamos, ok? Letra A. Qual personagem inicia a conversa? O personagem aí é a Leloca, né? Que ela vai ali falar com a mãe. Quem inicia a conversa é a Leloca. E com quem ela fala? Fala com a mãe dela. Sobre quem elas estão falando? Estão falando sobre o Júnior, né? Sobre o Júnior, que é irmão da Leloca. Olha só, gente. Então, o que nós podemos perceber aí? Que dentro deste diálogo, né, tem aí envolvido 3 pessoas, tá? 3 pessoas estão envolvidas nesta conversa. São aquelas pessoas que nós dizemos assim, que são as 3 pessoas do discurso, tá? As 3 pessoas do discurso. E olha aí embaixo, então. Temos aqui a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa do discurso. Essa primeira pessoa do discurso aí, gente, ela vai representar a pessoa que fala, tá? A primeira pessoa do discurso é aquela pessoa que fala. E ela está representada aqui pelo eu, no singular, ou pelo nós, no plural. A segunda pessoa, ela representa a pessoa com quem se fala. Então, já temos aí quem fala e a segunda, com quem se fala, tá? Que é representado pelo tu e pelo vós, respectivamente o tu, né, no singular e o vós no plural. E a terceira pessoa, que vai aqui representar a pessoa de quem ou algo de que se fala, tá? Então, essas 3 pessoas aí do discurso é quem fala, com quem se fala e de quem ou de que se fala, tá? E esse de quem e de que se fala é se representado pela terceira pessoa do discurso, ele ou ela ou eles e elas. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Vamos continuar. Então, vocês já sabem, quando eu falar para vocês sobre as 3 pessoas do discurso, temos aí quem fala, com quem se fala e de quem se fala, tá? Representados lá pelos pronomes que nós dissemos. Continuando. Então, olha só, gente. Aqui nessa tabelinha, vocês vão encontrar aqui apenas os pronomes pessoais do caso reto, tá? Mais à frente eu vou mostrar a tabela completa para vocês, mas o que eu quero que vocês percebam logo? Olha só, temos aí os pronomes pessoais, né? Os pronomes no singular e os pronomes no plural, tá? Os pronomes no singular do caso reto, temos a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular e a terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular é o pronome reto eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela.
Agora aqui também temos 3 pessoas, mas não mais do singular, e sim do plural, tá? As 3 pessoas do plural, também nomeadas aí de primeira, segunda e terceira pessoa, serão: primeira, o nós; segunda, o vós; e a terceira pessoa, eles ou elas. Vamos lá. Substitua as expressões em destaque por um pronome pessoal. Então, olha só, gente, nós já estudamos aí esse pronome pessoal. Vamos substituir ele, tá bom? Quando eu digo assim para vocês: meu irmão e meu pai foram ao supermercado. Por qual pronome pessoal nós poderíamos substituir? Temos aí os do caso reto: eu, tu, ele ou ela, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, não é isso? Então, meu irmão e meu pai são eles, né, gente? Eles foram ao mercado. Eu e as meninas não teremos aula de língua inglesa amanhã. Então, olha só, quando eu falei aí meu irmão e meu pai, são eles. Eu não me incluí nisso. Agora, nessa segunda questão, eu estou junto. Olha, eu digo que eu e as meninas. Então, somos nós, não é isso? Olha aí. Nós não teremos aula de língua inglesa amanhã. Tudo bem? Meu irmão comprou os pães que eu pedi. Meu irmão comprou os pães que eu pedi. Meu irmão é ele, não é isso, gente? Olha lá. Ele comprou os pães que eu pedi. E por último, Leloca é uma cobrinha muito engraçada. Agora mudou o gênero, não é mais ele, não é mais masculino, né? É a Leloca, então é ela. Ela é uma cobrinha muito engraçada. Tranquilo até aí, gente? Vamos continuar. Olha só, essa tabela sim aí está completa, tá? Com todos os pronomes pessoais. Então percebam aí, olha, temos as pessoas do discurso, né? A primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa do discurso. Lembrando aí que a primeira pessoa do singular é eu e a primeira pessoa do plural é nós. A segunda pessoa do singular é tu e a segunda pessoa do plural é nós. A terceira pessoa do singular, ele ou ela, e a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Estão acompanhando aí, gente, ó? Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Esses aqui são pronomes pessoais do caso reto. Mas também temos aí os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? E quais são esses pronomes? Vamos lá também, olha lá. Primeira pessoa do singular do caso oblíquo, me, mim, comigo. Primeira pessoa do plural do caso oblíquo, nós, conosco. Segunda pessoa do singular, tá? Segunda pessoa do singular do caso oblíquo, te, ti, contigo. Segunda pessoa do plural do caso oblíquo, vos, convosco, tá? Não é vós. Não é vós, não tem esse acento, tá? Aqui é nós, vós. Aqui não.
Aqui é nos e vos, tá? Sem o acento aqui. Então, não tem esse som. É nos, conosco, vos, convosco. E a terceira pessoa do discurso. No caso do singular, o oblíquo vai ser o, a, lhe, se, si, consigo. E a terceira pessoa do plural, dos oblíquos, os, as, lhes, se, si, consigo. Tá bom? Vamos estudar isso aí bastante, tá? Assistir de novo a aula, resolver todos os exercícios, tudo bem? Continuando. Os pronomes pessoais retos são aqueles que exercem função de sujeito ou predicativo do sujeito em uma oração. Exemplo, dos casos retos nós já sabemos, né? Que é o eu, nós, tu, vós, eles ou elas, ele ou ela, eles ou elas, tá? Como é que isso funciona? Olha só. Eu vou para a praia no verão. Quem é o sujeito dessa oração, gente? Quem é que vai para a praia no verão? Sou eu. Percebam aí o nosso pronome pessoal do caso reto exercendo a função de sujeito, tá? Eu não quero que vocês se preocupem ainda neste momento com essa função que ele exerce, tá? Porque nós vamos ter um outro momento para estudar as funções das classes de palavras. Mas é importante que vocês saibam logo disso, tá bom? Assim como aí, olha, essa segunda informação. Os pronomes pessoais oblíquos são aqueles que exercem função de complemento. Como, por exemplo, aqui, né, temos os oblíquos me, mi, comigo, nos, conosco, te, ti, contigo, vos, convosco, o, a, lhe, se, si, consigo, os, as, lhes, se, si, consigo. Olha lá o exemplo. Ela nos enviará. Não, desculpa, corrigindo. Ela nos ouvirá quando lhe contarmos a verdade. Percebam agora que os pronomes nos e lhe, tá? Não exercem função de sujeito aí no caso, tá? Eles exercem função de complemento. De quem? Do verbo ouvirá, tá? E também do verbo contarmos. Mas, como eu falei para vocês, eu preciso passar essa informação agora, tá? Não vou cobrar aí este uso, porque essa função que ele exerce aí dentro, né? Vocês vão estudar um pouquinho mais, tá? Quando vocês avançarem aí no conteúdo de série. Tranquilo, gente? Continuando. Olha lá, isso aí também, tá? Não se preocupem com esse conteúdo. Neste momento é uma questão de informação. Formação dos pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes oblíquos, o, a, os e as, quando associados a verbos com desinências terminadas em R, S e Z, RSZ, assumem as formas lo, lá, los, las, tá? E os verbos perdem a consoante final, a consoante, tá? No caso, são essas terminações aqui. Por exemplo, encontrar. Olha só, encontrar. Qual é a informação? Vai perder a consoante final, não é isso? E vai acrescentar aí essas formas. Eles vão assumir essas formas aqui, tá? As que tem terminação em R, S, Z. Olha lá, acrescenta o os, né? Passa a ser grafado. No caso, como aqui ele está no singular, não é isso? Olha, aqui ele está no singular, mas aqui, quando está aqui nesse exemplo, encontram os. Encontram os. Ele vai perder aqui, olha só. Preste atenção, vou ler de novo. Os pronomes oblíquos o, a, o e as, os e as,
quando associados a verbos com desinência terminada em RSZ, assumem as formas verbais lo, lá, los, las. Então, perdeu aqui, né? Ainda tem essa informação. E os verbos perdem a consoante final. Perde a consoante final, tá? Este pronome oblíquo aqui, ó, os, tá? Encontrar os. Vai ser transformado em los, porque está no plural, tá? Aqui o lo, lá, los, las. Lo, lá no singular e los, las no plural, tá? Então, passa a ser grafado encontrar-los, tá bom? Aqui embaixo, olha só, já são outros pronomes oblíquos. Quando o pronome oblíquo o, a, os e as estão associados ao verbos com desinência terminados em an, em, ão, ons, assumem as formas no, na, nos e nas. Como assim, professora? Olha o exemplo. Ajudem-os, não é isso? Mas o os, né? Então, ele vai mudar, tá? Passa a ser grafado como ajudem-nos, tá? É importante a gente saber que esses pronomes oblíquos aqui, percebam que são os mesmos, né? Só que quando ele está com essa terminação em RSZ, ele vai receber a forma verbal lo. Eu só quero falar a forma verbal, não é a forma verbal. Vai receber esta forma aí, ó, de lo, lá, los e las, tá? E quando eles estiverem na terminação an, em, ão e ons, vão assumir a forma no, na, nos e nas. Tudo bem? É importante também, gente, nós lembrarmos aí, olha, por exemplo, aí nessa próxima informação. Eu devo falar a gente ou nós? Nós sabemos aí que esse uso da língua, né, é comum no dia a dia, né? Por exemplo, o tu, né, que está ali na segunda pessoa do singular, ele é utilizado em algumas regiões utilizam tu, né? Outras utilizam o você, o vós, tá? Isso daí, na verdade, vai ser uma variação também. Esse tu também é utilizado em situações de formalidade, tá bom? Mas na verdade, tanto o tu como o vós, eles estão sendo substituídos também pelo você e pelo vocês. Assim também acontece aí, ó, o agente ou nós. O agente, na verdade, é uma locução pronominal, tá? Que é usada aí de uma maneira mais informal, tá? Já o nós é um pronome, nós já vimos aí, é um pronome pessoal do caso reto, tá? Ele não é uma locução, é um pronome pessoal. Pronome pessoal e também significa aí, né? Tem aquela ideia da primeira pessoa, na verdade, tem o mesmo, equipara-se, né? A mesma situação do agente. O agente e o nós, na verdade, são praticamente a mesma coisa, só que um é uma locução e o outro é uma locução pronominal e o outro é um pronome. O que nós temos que ter cuidado, na verdade, é justamente com a forma verbal que vai acompanhar esse pronome e essa locução. Por quê? Porque, por exemplo, se eu usar uma oração... Esse exemplo também tem no livro de vocês. Vocês podem acompanhar lá na página 48. Nós fomos ao cinema no sábado. Nós fomos ao cinema no sábado, tá? No caso aí, se vocês tiverem alguma dúvida também, se ainda ficar assim explicando, ainda ficar complicado, vocês podem acompanhar na página 48 do livro de vocês, tá? Nós fomos ao cinema no sábado. Percebam que o fomos aí, né? Ele está no plural, tá? Primeira pessoa do plural.
Nós fomos ao cinema no sábado. Mas se eu for querer utilizar a locução pronominal a gente, eu vou ter que ter o cuidado de modificar esse verbo, porque ele não vai mais estar conjugado na terceira pessoa do plural. Ele vai passar a ser conjugado na terceira pessoa do singular. Então, vai ficar como? A gente foi ao cinema no sábado. E não, a gente fomos. Tudo bem? Só temos que ter cuidado com isso aí. Continuando. Pronomes pessoais de tratamento agora, tá? Leia os seguintes convites. Vamos ler o convite A e depois leremos o B. Convite A. A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, convida Vossa Senhoria a participar da noite de premiação do concurso de desenhos e frases Preservar é Viver. A solenidade acontecerá às 20 horas do dia 1º de julho, no centro de eventos da cidade. Vamos agora ler o segundo convite, tá? Churrasco do meu aniversário aqui em casa, no dia 15, meio-dia. Você vem, né? Então, olha só. Temos aí 2 convites, né, gente? Um convite aí na letra A mais formal e o outro na letra B um pouco informal. Um pouco não, né? Bastante informal, tá? É até um envio pelo celular, ok? Vamos analisar isso aí, olha aí. Sublinhe em cada um dos convites acima a palavra empregada para se referir aos convidados. Então, aqui, ó, Vossa Senhoria, né? Convida Vossa Senhoria. E aqui, você, né? Você vem, tá? Então, eu estou me referindo aos convidados aí no A de Vossa Senhoria e no B de você. Assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas alternativas falsas em relação ao registro empregado em cada um dos convites. Lembrando, gente, como a gente sempre faz, nós já estamos observando agora, neste momento aí, os pronomes pessoais de tratamento, o uso desses pronomes no dia a dia, por exemplo, aí através de um convite, tá? Um convite formal e um convite informal. Okay? No convite A, é empregado o registro formal por se tratar de um convite a um evento social que requer formalidade feito pela prefeitura? A pergunta é se no A é empregado o registro formal. E aí, o que vocês acham? Olha a segunda. No convite B, é empregado o registro formal, eu vou grifar, tá? Formal, para depois a gente resolver bem direitinho. Por se tratar de um convite de churrasco entre pessoas que não se conhecem. Próximo. No convite A, é empregado o registro informal, por se tratar de uma festa em que há intimidade entre os convidados. E, por último, no convite B, é empregado o registro informal, por se tratar de um convite feito por uma pessoa que tem intimidade com a outra. Bom, nós já sabemos, né? Estou falando aí desde o momento que a gente começou a ler esse convite, que o convite A é um convite formal e o convite B é um convite informal. Olha só, a informalidade também está registrado aí pelo tipo de convite, né? Percebam que no convite A aí tem um papel timbrado, todo bonito, né? E no convite B é uma mensagem de celular, deixando assim até para a gente mais óbvio que há uma intimidade entre essas duas pessoas do convite B, tá bom? Então, quando ele fala lá na primeira que no convite A é empregado o registro formal, beleza, é formal mesmo, tá?
o A. Por se tratar de um convite a um evento social que requer formalidade feito pela prefeitura. Ok, verdadeira. Segunda, no convite B é empregado registro formal? Não, né? Já para aí, porque nós sabemos que não há formalidade nesse segundo convite aí, que é essa mensagem de celular. Então, essa é falsa. Próxima. No convite A, é empregado registro informal no A? Não, né? Nós acabamos de afirmar aí na primeira que o A é um registro formal. Então, essa também é falsa. E por último, no convite B, é empregado o registro informal. É informal no B, né? Por se tratar de um convite feito a uma pessoa que tem intimidade com a outra. Verdadeira essa daí. Então, ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Aí temos uma tabelinha, tá? Com alguns pronomes de tratamento. Olha lá o você, gente. Era isso que eu queria falar para vocês. Olha lá o você. O você é um pronome de tratamento também, que é representado aí por esse Vzinho, V com um pontinho aqui, tá? E esse pronome é usado para se dirigir a pessoas com quem temos intimidade. Bom, o Vossa Alteza é utilizado para príncipes, princesas, duques e duquesas. Vossa Excelência, que tem, percebam também que todos têm aqui uma abreviatura, tá? Que também é muito importante, tão importante quanto a gente saber que quais são os pronomes de tratamento e qual o seu uso, tá bom? Qual o seu uso. Também é importante saber essas abreviaturas. Vossa Excelência, altas autoridades do governo, altas patentes militares, bispos e arcebispos. Vossa Majestade, olha lá, o V e o M, para reis, rainhas, imperadores e imperatrizes. Vossa Santidade, apenas para o Papa, tá? Vossa Senhoria, autoridades em geral, chefes, diretores e pessoas que se quer tratar com cerimônia. E por último, senhor e senhora, que é esse SR pontinho, ou senhora SR, o Azinho aqui, ponto. Se referindo, sendo usado para se dirigir a pessoas geralmente mais velhas ou que requer tratar com distanciamento e respeito. Então, já passamos, agora vamos passar para o pronome possessivo, tá? Que é o último aí do nosso estudo. Eu ainda vou falar um pouquinho sobre carta aberta, mas carta é um gênero que nós já estudamos, né? Então, vamos continuar aqui no pronome possessivo, tá? Já vamos falar sobre carta. Leia uma quadrinha do poema Fernando Pessoa. Vamos ler juntos aí na página 51. Tá? Peguem aí na página 51. Vai alta a nuvem que passa, vai alto meu pensamento, que é escravo da tua graça, como a nuvem e é do vento. Como a nuvem ou é do vento. Como a nuvem ou é do vento. Vamos ler novamente. Vai alta a nuvem que passa, vai alto meu pensamento, que é escravo da tua graça, como a nuvem o é do vento. Então, como eu já falei para vocês, vamos perceber os pronomes possessivos em seu uso. Olha o uso dele bem aqui, ó. Já grifo para vocês 2 exemplos de pronomes possessivos: meu e tua, tá? Os pronomes possessivos indicam posse, tá? Por que esse poema é chamado de quadrinha? Bom, se vocês ainda não sabem por que esse poema é chamado de quadrinha, é justamente por causa do número de versos, gente, que tem nele. Percebam que nós temos aí, olha, 1, 2, 3, 4. 4 versos, tá? Então, ele é chamado de quadrinha por se tratar de uma estrofe com 4 versos. O que está sendo retratado nessa quadrinha?
Está sendo retratado o amor do eu lírico por sua amada. O fato do eu lírico não conseguir parar de pensar na amada, tá? Ele diz aí que ele é escravo, né, desse pensamento. Ele faz uma comparação. Qual é a comparação feita pelo eu lírico nessa quadrinha? Ele recorre à natureza para expressar como se sente em relação à sua amada, comparando a nuvem, que é conduzida pelo vento, com o seu pensamento, que é dominado pelos encantos da sua amada. Tá? O que eu estava falando aí na questão anterior, né? Ele faz uma comparação dos pensamentos dele com o vento, né? Que o vento, ele acaba ficando ali, ele diz, né? Que é escravo da graça. Ele é escravo da graça, como a nuvem é do vento. Ela depende do vento para se mover. O termo meu se refere à primeira ou à segunda pessoa? O que vocês acham? Meu é para a primeira, tá, gente? Primeira pessoa, ou seja, o eu lírico, né? Da quadrinha. O termo tua se refere à primeira ou à segunda pessoa? Meu, primeira, tua, segunda pessoa. Tu, né? Ok? Então, tua, a segunda pessoa, ou seja, a amada do eu lírico. Quando ele diz aí o meu pensamento, primeira pessoa, que é escravo da tua graça, da graça da sua graça, né? Segunda pessoa, tá? As palavras meu e teu acrescentam ao substantivo que eu acompanho a ideia de, vamos lá, ordem, posse ou afetividade. O que vocês acham quando eu digo assim, meu pensamento, tua graça? De quem é o pensamento, de quem é a graça? Não é uma ideia de posse, isso é meu, isso é teu, tá? Então, essa aí é a ideia de posse, tá, gente? Marca aí, que é posse, tá? Ele dá essa ideia de posse. Por isso, temos aí a representação do uso do pronome possessivo, tá? Dentro aí dessa quadrinha. Se essas palavras fossem retiradas do poema, o sentido mudaria? Sim, né, gente? Por que mudaria? Olha aí, é um pouquinho grande, mas eu anotei aí. Vocês podem, se por um acaso ficarem em dúvida, como eu sempre falo, pausa o vídeo, anota, tá, no teu livro essa informação, para depois você conseguir ler novamente, ver várias vezes a resposta e analisar com mais calma cada questão, tá? Então, vai alterar? Vai mudar o sentido? Sim, pois o pensamento poderia ser de qualquer pessoa e não do eu lírico. E ser escravo da graça daria outro sentido para a expressão, como se fosse algo divino, tá bom? Página 52, ainda os pronomes possessivos. Olha só, os pronomes pessoais referem-se a 3 pessoas do discurso, como eu havia falado anteriormente, né? Carlos esqueceu seu videogame, meu skate e nossas figurinhas na tua casa. Olha aí, gente. O pronome seu, refere-se à terceira pessoa do singular, ele. O pronome meu refere-se à primeira pessoa do singular, eu. O pronome nossas refere-se à primeira pessoa do plural, nós, porque eu estou me incluindo nisso, tá? E o pronome tua refere-se à segunda pessoa do singular, tua. Os pronomes possessivos, eles concordam em pessoa com o possuidor, tá? Então, ele, eu, nós e tu.
e em gênero e número com quem o possui, que no caso aí, videogame, skate e figurinha de casa, tá bom? Então, quem é o possuidor aqui, olha? Carlos esqueceu seu videogame. Seu é o dele, o do Carlos, tá? Ele vai ter que concordar com o Carlos. Meu skate e nossas figurinhas na tua casa, tá? O tua, por exemplo, aqui, né? Tua, tá no singular. Veja os pronomes possessivos e as pessoas do discurso a quem elas se referem. Aí a nossa tabelinha, olha só. Temos aí, como nós já sabemos, né? O singular e o plural. As pessoas do discurso, a primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele e ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles e elas. Isso aí nós já sabemos, né? As pessoas do discurso e quais são as pessoas, tá? No caso, lembrando que esses são os pronomes do caso reto. No masculino e no feminino, olha os pronomes possessivos que vão corresponder a essas pessoas. Então, observa nessa tabela que está lá na página 51 do teu livro e vai acompanhando. Ou então, aqui mesmo, eu vou fazer aí uma referência. Olha só. Primeira pessoa, o pronome possessivo que vai corresponder meu, tá? O masculino. E o feminino, minhas. Segunda pessoa, que é o tu, tá? Pessoa tu. Segunda pessoa do discurso, tu. Teu ou teus e tua ou tuas. Terceira, seus ou sua ou seus e, seu ou seus. Falando de novo, vamos lá, de novo. Terceira pessoa do discurso, que é ele e ela. Pronome possessivo correspondente masculino, seu ou seus. E feminino, sua ou suas. Primeira pessoa do plural, nós. Pronome possessivo masculino, nosso ou nossos. Feminino, nossas ou nossa ou nossas. Segunda, vosso ou vossos. E vossa, o feminino, ou vossas. E por último, a terceira pessoa do discurso, que é ele e elas, né? Que vai ser aí o no masculino, seu e seu ou seus e sua ou suas. Percebam que é o mesmo aqui, ó, da terceira pessoa, tá bom? As duas, terceira pessoa do plural e a terceira pessoa do plural e terceira pessoa do singular. Os pronomes possessivos, gente, às vezes, em algumas situações, eles podem gerar uma ideia de ambiguidade. E o que é isso, professora? É quando alguém fala, né, ou escreve algo que você fica em dúvida, tá? Poxa, mas tá se referindo a quem? Tá falando de quem? Quem é que é isso? Olha só, observe esse exemplo aí. Renata comentou com Marcelo sobre sua nota. Aí temos aí, ó, cadê o pronome possessivo dentro disso aí, gente? Renata, tá? Comentou com Marcelo sobre sua. Olha o pronome possessivo aqui, né? A nota. Aí eu digo para vocês, sua nota. A nota é da Renata ou a nota é do Marcelo? Tá? Porque se tivesse aí o pronome possessivo suas notas, tá? Suas notas, suas, nós saberemos que ela está falando aí da nota dele e dela, tá? Mas ela não usou, ela usou sua nota.
Então, a dúvida é, a nota é da Renata ou do Marcelo? Quando é criada essa dúvida, gente, isso daí é que nós chamamos de ambiguidade, tá? É uma das formas de ambiguidade. Então, para que não haja este problema, qual seria a melhor maneira de escrever? Seria ou Renata comentou com Marcelo sobre a nota dela, tá? Nota dela de quem? Da Renata. Mas agora eu não quero mais falar que a nota era da Renata, professora. Como é que eu vou escrever? Olha lá. Renata comentou com Marcelo sobre a nota dele. Tudo bem, gente? Então, para que não haja essa ambiguidade aí, nós devemos construir melhor, né, a nossa escrita. Deixo para vocês a atividade do livro, tá? Da página 50 e da 53 a 57. Vocês já perceberam, como eu falei, né, que é um conteúdo um pouquinho mais complexo, tá? Um conteúdo extenso, que nós teremos que ver na aula da semana que vem. Então, é importante que vocês, assim que acabar de assistir esse vídeo, se necessário, assistam novamente, tá? E resolvam neste momento esses exercícios, ok? É muito importante vocês manterem, gente, nesse momento, a disciplina. Lógico que todo momento é importante manter a disciplina, mas agora que nós estamos aqui nesse distanciamento, né, é ainda mais importante que vocês mantenham a disciplina dos estudos de vocês, tá? Acompanhando nossas aulas, resolvendo os exercícios, tudo bem? E para não ficar muito para cima, né, muito próximo da nossa prova, eu já vou aí dizer qual vai ser o livro paradidático que nós vamos utilizar, que vai ser aquela atividade extra, tá? O livro vai ser o Pantanautilus, da Ana Carolina Neves. Esse livro aqui vocês têm aí no material de vocês. Então, já comecem a ler este livro, tá bom? Ele vai ser aí o nosso livro de terceira avaliação. Então, iniciem a leitura esta semana, se possível. Tá? Ele não é um livro muito grande, então vai ser bem tranquilo de acabar esse conteúdo. Gente, a nossa aula fica por aqui. Desejo que todos fiquem bem. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!